Agora vamos falar do Python Test, usando o LBW. E lembrando qual é a diferença do tio sample tipo Python Test, gente? A gente vai ver aqui nas premissas, tá? Vamos lá. Você já sabe. Quando fala parent, gente, é pareado. O que é que isso quer dizer? Bom, primeiro preste atenção aqui nas premissas, tá? Aqui já vai explicar, inclusive. A diferença entre as duas amostras deve seguir uma distribuição normal. Isso é uma característica do Python Test, tá certo? Não esqueça. Tem outros Python Tests que não obriga isso, mas esse obriga. E a independência, o que é que eles têm que ser o quê? Independentes umas das outras. No entanto, deve haver dependência entre cada amostra do grupo 1 e 2. De novo, para não confundir, gente, eu tenho um conjunto de dados aqui. Não pode ter independência de um primeiro para o segundo dado, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Não. Não existe, eu não conheço um teste que obrigue essa dependência, porque começa a ficar viciado o negócio. Começa a não ter sentido. Eu não conheço, tá? Se existir, eu nunca usei na minha vida. Agora ele está dizendo o seguinte: a primeira linha de um teste com a primeira linha do segundo teste tem que ser as mesmas amostras. Você alterou ela alguma coisa e está testando se houve impacto ou não. Então ele calcula essa diferença. E a normalidade dessa diferença, né, a distribuição dessa diferença tem que ser normal. Tá bom? Eu já repeti isso no outro vídeo, mas custa nada repetir aqui. Exercício deseja comparar duas amostras dependentes para saber se existe diferença entre os valores. Arquivo laboratório. Vamos lá, gente. Laboratório, eu vou aqui. Tá tudo aqui as análises anteriores, viu, gente? Eu vou deixar aqui acumulando. Vamos lá, gente. Vamos para a análise inferencial de média, two-party test. E aqui agora eu escolho, aba da planilha, laboratório. Existe o antes e o depois aqui, a diferença, tá? A gente vai usar isso aqui? Não. No Minitab a gente tinha que usar se quisesse calcular a normalidade. Vamos ver se ele já calcula para nós? Ou seja, eu tenho duas colunas, ou seja, y antes e depois. Deixo em branco, que é 95%, e bum! Teste pareado. A média das diferenças é igual a zero, tá? Preste atenção nesse teste de hipótese. Aqui, ele quer saber se a média das diferenças é zero, que ele está sendo conservador. E o H1 é se a média é diferente de zero, das diferenças. Calculou média, desvio padrão, intervalo de confiança aqui, inclusive, tá? Teste de normalidade, ele já fez o teste de normalidade das diferenças, gente, com esse relatório você não faz mais nada, gente. Você só precisa ler o relatório, já está dizendo tudo, tá bom? Brincadeira, gente. O relatório ajuda muito, mas não conte só com ele, não, gente. Você tem que ter visão crítica e interpretar, tá certo? Eu sei que está bem mastigado, mas, por favor. Aí ele fez o teste pareado, deu 0,05. Gente, deu na lata, gente. 0,05. Eu não lembro da última vez que deu 0,05, assim. Eu nem lembro se aconteceu isso no militar, tá? Aí, meu amigo, o que acontece? Se ele é 0,05, ele está rejeitando a hipótese conservadora. Ou seja, quando é no limite, ele rejeita, tá? Tanto é que a linha vermelha aqui, gente, que é o H0, está no limite do intervalo de confiança. Ele não está no intervalo de confiança. Entendeu? Nossa, eu nunca não lembro ter feito isso tão na lata, tá? Assim, não lembro. Então, nesse exemplo que a gente está usando, com 95% de confiança, podemos rejeitar a hipótese conservadora, logo a diferença estatisticamente significativa entre os pares avaliados. Mas aí, gente, aí eu me revolto aí, gente. Gente, é 0,05, tá? Então, o que acontece, gente? Esse é o caso que dá para você aceitar os dois, numa boa, gente, numa boa. Eu não estou falando de 0,049, então 0,051. É na lata, entendeu? Então, assim, só para tirar do 0,05, eu coletaria mais dados, tá bom? Só para ficar para um lado ou para o outro. Eu faria isso, tá bom? Porque é muita coincidência.
Tá ok, gente? Aí aqui é o quê? Um histograma simples, tá? Mas é um histograma que foi feito de quê? Das diferenças. Aqui está o intervalo de confiança das diferenças e aqui está o H0. Tá bom? É isso aí, gente. Já tudo explicado bonitinho. Show de bola. Ok, gente. Eu acho que só tem esse teste. Deixa eu ter certeza aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Depois do laboratório. Pressão alta. Pressão alta. Deixa eu ver como é que é essa pressão alta. Rapaz, vamos ver pressão alta também, ó. É o mesmo conceito. Eu acho que a gente usou isso no exercício anterior. Vamos usar ele aqui, vamos. Vamos lá. Pressão alta, gente, é outro arquivo que você tem disponível antes e depois. Antes, depois, bingo. Vamos ver agora. Ou seja, ele fez o teste pareado. Fez, tá aqui. Vamos lá, o mesmo tipo de teste de hipótese, tá? É sempre assim, pareado. Ele deu intervalo de confiança de 1,44 a 5,76. Olha, o zero tá longe agora, tá? O p-value, os dados podem ser normais, beleza? Show de bola. Ou seja, validei, né? Eu posso usar os dados. E o p-value deu zero, meu amigo. Zero. Ou seja, ele está bem longe do intervalo de confiança. Aí, meu amigo, qual é a conclusão? Podemos rejeitar a hipótese conservadora. Há diferença significativa entre os pares, entre o antes e depois. Gente, é óbvio, tá? Olha a diferença que está dando aqui, gente. Ele calculou a diferença aqui, deu 3,6 de diferença. A diferença é grande, tá? Tá legal, gente? É isso aí, meu amigo e amiga. Show de bola. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.